Final do ano, hora daquele maravilhoso 13º salário que já tem até destino certo, certo? Pois parabéns, CLT! Ou como alguns dizem, CL trouxa. Você acabou de receber o seu próprio dinheiro de volta e ainda por cima acha que foi um presente. E se você acha que trabalhar de CLT te dá garantias e direitos, eu lamento informar que na verdade a CLT te trata como escravo, te paga como escravo e você ainda paga a conta de um monte de políticos e de bilionários que nem sequer sabem que você existe, mas adoram o seu dinheiro. Deixa eu te explicar neste vídeo por que a CLT não te traz nenhum benefício, suga o seu salário e ainda por cima te faz de trouxa. E eu aposto que você vai rever todos os seus conceitos sobre a CLT e sobre o emprego no Brasil. Vem comigo! Cara, sim, de nota de 50, mano. Devolve aí. Dias atrás eu fiz um vídeo aqui no canal investigando sobre o aumento do subemprego aqui no Brasil e sobre como cada vez mais empresas estão encontrando formas de pagar menos aos trabalhadores. E muitas pessoas escreveram nos comentários que a CLT não é segurança nenhuma, não é garantia de nada. E se você foi uma dessas pessoas, parabéns, você está certo. E sim, a CLT não é garantia de nada, e na verdade ela é o exemplo máximo de como o brasileiro possui a terrível mentalidade de que ele precisa de um governo para dizer o que é certo, o que é errado, e este é o típico pensamento de um povo escravizado. A verdade é que o governo rouba você todo mês e você nem sequer percebe, ou melhor, até percebe e ainda defende este roubo. É sério. Deixa eu te mostrar como o governo brasileiro criou um sistema que toma o seu dinheiro, parece te ajudar, mas no fundo é você quem ajuda o governo e ainda por cima você sustenta não apenas o governo, mas também um bando de milionários e alguns até bilionários. Então, para começar, eu vou te contar como, onde e por que surgiu a ideia da CLT. E detalhe, não foi para ajudar você, nem em sonhos. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, foi criada em 1º de maio de 1943 pelo então presidente Getúlio Vargas. Mas para entender de onde ela veio e como ela foi inspirada, a gente precisa voltar um pouquinho mais no tempo e olhar o que estava acontecendo no mundo naquela época. Por exemplo, o Brasil dos anos 30 e 40 era um país rural e totalmente atrasado. Era? A industrialização estava engatinhando e a maioria da população trabalhava no campo, muitas vezes em condições precárias. Getúlio Vargas assumiu o poder em 1930 após um golpe e iniciou um governo altamente centralizador e populista. Ele queria se consolidar como o pai dos pobres. Pois é, ele também. E ele percebeu que para se manter no poder, ele precisava criar uma base de apoio entre os trabalhadores urbanos que começavam a surgir nas cidades naquela época. Enquanto isso, na Europa, governos autoritários e nacionalistas estavam implementando legislações trabalhistas para controlar a economia e para fortalecer o próprio governo, o próprio Estado. E é exatamente aí que entra a grande inspiração da CLT, a Itália fascista de Benito Mussolini. Durante a década de 1920 e 1930, Mussolini implementou na Itália uma série de leis trabalhistas que ficaram conhecidas como a Carta del Lavoro, ou a Carta do Trabalho. E estas leis foram criadas para colocar o Estado como um mediador absoluto entre os patrões e os empregados, controlando os salários, benefícios e as condições de trabalho. Agora, é claro e óbvio que a CLT não é uma cópia da Carta del Lavoro. É muito pior. E a lógica por trás dessas leis era muito simples: dar os benefícios para os trabalhadores, mas ao mesmo tempo impedir que eles, trabalhadores, se organizassem de forma independente e que pudessem desafiar o governo. Então, a CLT foi criada em 1943 com um formato quase idêntico ao modelo italiano. Tanto que, assim como na Itália de Mussolini, os sindicatos aqui no Brasil só podiam existir com a autorização do governo, e assim eles eram obrigados a seguir as regras do governo. Então, como você já entendeu, Vargas deu alguns direitos para os trabalhadores, mas em troca ele controlou completamente os sindicatos e manteve a classe trabalhadora sob a tutela do Estado. Agora, e aí, você já sabia disso? Você já sabia que a sua querida CLT foi criada para controlar e não para ajudar você? Escreve nos comentários. A realidade dura e simples é que a CLT foi criada para fortalecer o poder do governo sobre a economia através da imposição de regras burocráticas. E é exatamente por isso que algo que foi criado lá nos anos 40 continua existindo até hoje, porque é uma regra boa, sim, para o governo,
e para os amigos do governo. Não é boa para você. Só que, infelizmente, a maioria absoluta da população brasileira não vê e nem acredita nisso, porque no Brasil você é ensinado desde a escola a ser um trouxa, a defender políticos, a defender sistemas criados por políticos. E quando você questiona, bom, aí o errado é você. Olá, eu sou Alex Godoy e este é o canal Investigando. Se você gostar deste vídeo aqui, escreva nos comentários gostei. Se você não gostar deste vídeo, escreva não gostei, tudo bem. Isso vai me fazer melhorar cada vez mais o conteúdo que eu trago aqui para você, beleza? Agora, o que eu te contei me fez lembrar que a CLT sempre é vista como uma proteção do trabalhador contra o malvado empresário. E isto é a coisa mais absurda, mais burra que você pode acreditar, de que a culpa é sempre do empresário. Bom, deixa eu te explicar, né? No Brasil, nós somos ensinados desde a escola a ter raiva de quem ganha dinheiro. E o empresário é visto como um ladrão, enquanto os ladrões, bem, eles estão por aí, você entendeu? O que acontece é que o brasileiro metido a socialista acha que é obrigação do governo e das empresas sustentarem a sua falta de iniciativa. Não a sua, dos socialistas. E assim, o brasileiro quer ter férias, 13º, seguro-desemprego, etc, etc, etc. Só que ele esquece que alguém tem que pagar por tudo isso, e este alguém é o próprio brasileiro, é o próprio trabalhador. Não existe almoço grátis. Por exemplo, nos Estados Unidos, o maior país capitalista e a maior economia do mundo, os trabalhadores não têm 13º, férias forçadas e obrigatórias. Porém, lá os salários são muito, mas muito maiores do que os salários daqui. E por quê? Bom, por dois motivos. Primeiro, lá o mercado de trabalho é realmente livre. O trabalhador pode negociar diretamente com o patrão. As empresas contratam mais porque elas não têm medo da burocracia e como os impostos e os encargos lá são muito mais baixos, o dinheiro que o trabalhador ganha realmente é dele, realmente vai para o bolso dele. E segundo, porque o americano entende o sentido da palavra responsabilidade. É responsabilidade de cada um negociar o seu próprio salário, é responsabilidade de cada um guardar um dinheiro para o final do ano ou para as férias. Lá eles entendem que é a sua própria responsabilidade o que você faz com seu dinheiro, ou pelo menos deveria ser. Logo, se um empregado quer gastar todo o seu salário em balas jujubas, tudo bem. É um problema dele e não do Estado. Mas, ao menos, sem governo e sem burocracia, ele teria muito mais dinheiro e poderia comprar muito mais balas jujubas no final do mês. Agora, e do lado da empresa? Pois é, aqui no Brasil, além do patrão ser tratado como vilão, aqui, se um empresário pagar um salário acima da média, se ele seguir todas as regras, ele será visto como um otário e não como um bom patrão. Basta olhar as modinhas de agora, onde as pessoas buscam formas de enrolar no trabalho, em vez de respeitarem o emprego e o salário que elas recebem. Além disso, aqui no Brasil, se uma empresa quiser demitir um funcionário, ela precisa justificar a demissão, ela precisa pagar uma série de indenizações, aviso prévio, multa do FGTS e por aí vai. Um custo absurdo. E isso faz com que muitas empresas evitem contratar para não correrem este risco. E quando elas contratam, elas pagam o menor salário possível para que elas possam guardar dinheiro que elas certamente vão gastar na hora da demissão. Fora os processos. Agora, sabe de uma coisa realmente muito louca? Pensa comigo, mesmo que você seja diferenciado, mesmo que você trabalhe muito melhor do que os seus colegas, eu lamento, mas você não poderá ganhar um salário maior do que eles, pois por causa das nossas leis, se o seu chefe te pagar mais, os outros funcionários vão colocar a empresa na justiça por causa da equiparação salarial. E eles vão ganhar. E esta realidade faz com que as empresas ofereçam apenas o salário e aquilo que for obrigatório por lei. Qualquer coisa acima disso, com toda certeza, será uma dor de cabeça no futuro. E tudo isso junto significa que aqui no Brasil, enquanto o salário mínimo é um pouco mais de R$1.000, nos Estados Unidos, por exemplo, ele fica em torno de R$5.000. Sem falar que lá, absolutamente todos os produtos são muito mais baratos, por uma série de fatores, é claro, mas em especial porque lá os impostos são muito menores. Agora, me responde, vai. Quantos brasileiros sonham em trabalhar nos Estados Unidos e quantos americanos estão fugindo dos Estados Unidos para o Brasil para serem protegidos pela nossa CLT? Entendeu? Então, pequeno aprendiz de socialista, você que reclama do imperialismo americano, você não sabe de nada. Ou eu não sei de nada. Faz assim, vai para Cuba, lá que é legal.
Mas calma, eu não estou falando em acabar com os direitos dos trabalhadores, se é que eles possuem direitos. Eu estou dizendo que a CLT engana você de várias formas que você nem imagina. Mas eu sou legal e eu vou te contar algumas delas agora. Ai, matei. Agora eu matei esse bicho nojento aqui. Bora falar sobre a maior mentira que já te contaram sobre a CLT. Estes benefícios que dizem ser um direito seu são só o seu próprio dinheiro que te devolveram, parcelado e pingado ao longo do tempo. Agora, você acha mesmo que o patrão paga o 13º salário do próprio bolso como um presente de final de ano? Claro que não, né? Pelo amor de Deus. Ele já calcula este valor e já desconta do seu salário ao longo do ano. E no final, é como se você mesmo tivesse feito uma poupança obrigatória, sem ganhar absolutamente nada mais por isso. E isso é a mesma coisa para as férias. O valor que você recebe já foi descontado do seu salário ao longo do ano. E aí, parece benefício ou controle? Além disso, na maioria dos países desenvolvidos, as férias são livres. Você negocia diretamente com seu patrão, você decide com ele quando e como você quer tirar as suas férias. Aqui no Brasil, se você quiser dividir as suas férias em 3 ou 4 períodos no ano, você já sabe, é proibido. Isso porque aqui no Brasil, o governo sabe melhor do que você o que é melhor para você. Agora, o melhor de tudo, o pior de tudo, o FGTS. Ele é uma parte do seu salário que é sequestrada pelo governo todo santo mês e é depositada em um fundo que rende menos do que a inflação. Um dinheiro que poderia estar no seu bolso neste momento, mas não está. E ainda por cima, perde valor ao longo do tempo. Ah, e você sabe que o INSS vai quebrar, né? Se não sabe, vai quebrar. Não é uma questão de se, mas sim de quando. Mas esse é um assunto para um outro vídeo aqui do canal. Aliás, se você quiser que eu faça um vídeo sobre o INSS, escreva INSS nos comentários. Agora, o que o governo faz com o dinheiro do FGTS que ele tira do seu salário todo santo mês? Ele faz coisas boas, ele ajuda pessoas, certo? É claro, ele faz coisas boas, mas só se você já for um milionário ou um bilionário, já que o governo pega este dinheiro e empresta para grandes empresários e para empresas amigas do próprio governo através do BNDES. E o pior, a juros ridículos. Ou seja, enquanto o trabalhador rala o mês inteiro para ganhar um salário baixo e tem parte da grana sequestrada pelo governo, os mais ricos pegam este dinheiro a juros ridículos e multiplicam as suas fortunas. Isso quando pagam os empréstimos e não deixam o problema na mão do governo, na sua mão. 2 ditaduras latino-americanas receberam do BNDES entre 2007 e 2015, durante os governos do PT, 11 bilhões de reais em empréstimos. Mas desde 2018, Venezuela e Cuba não honraram mais os pagamentos e viraram devedores bilionários do banco público. A quantia daria para construir mais de 850 hospitais. Ei, vai um charuto aí? Agora, já imaginou se este dinheiro fosse realmente seu? O que você poderia fazer com ele? Você poderia investir este dinheiro por conta própria, fazer ele crescer. Você poderia usar para emergências, você poderia pagar as suas dívidas e sair do sufoco, ou poderia simplesmente comprar ainda mais balas jujubas. Mas não, o governo acredita que você não tem capacidade para decidir o que você faz com seu próprio dinheiro. E enquanto uma minoria percebe este erro, este sistema, uma maioria absoluta defende este sistema com unhas e dentes. A verdade continua sendo a mesma. O FGTS não é um benefício, ele é um imposto disfarçado, criado para transferir dinheiro dos pobres para os ricos e para permitir o controle do trabalhador pelo Estado. Agora vem aquela pergunta típica, né? E aí, Alex? Tem solução? Bom, solução até que tem, só que um pouquinho complexo, digamos assim. Primeiro porque é lei, e para mudar uma lei que só beneficia o governo, deveria acontecer uma mobilização em escala nacional pela população. Só que, como eu disse, a grande maioria de nós brasileiros somos ensinados desde cedo a defendermos o sistema que nos rouba. E segundo porque isso envolve uma responsabilização das pessoas pelos seus atos, inclusive sobre o que elas fazem com o seu próprio dinheiro. Agora me diga, se o seu salário dobrasse da noite para o dia, você guardaria esse dinheiro ou gastaria tudo com jujubas ou
tigrinhos. Como eu falei, solução tem, só que isso é cultural e levaria décadas para mudarmos o pensamento de toda uma população. E antes que você diga que se o governo não regular o emprego através da CLT, das taxas, dos encargos, os empresários malvadões não vão aumentar o seu salário, eles só vão lucrar ainda mais. Entenda de uma vez por todas que ninguém é empresário apenas pela vontade de ser desonesto, ser malvadão. Estas pessoas querem, assim como você, tão somente ganhar a vida. Logo, quem é desonesto será desonesto com ou sem CLT, enquanto as empresas honestas poderiam certamente melhorar a vida dos seus funcionários, coisa que hoje elas não podem. Imagine um cenário onde você pode negociar livremente o seu salário, os seus benefícios, as suas férias, a sua autonomia. Imagine um cenário onde você recebe um salário muito mais alto. Por outro lado, você tem a responsabilidade de administrar o seu dinheiro. Agora, isso seria melhor ou seria pior do que a sua realidade atual? Escreva nos comentários a sua opinião. Eu realmente quero saber o que você, brasileiro, pensa sobre isso. Agora um pensamento, né? O capitalismo ele pode ser um pouco complicado às vezes, é verdade. Mas se nós sempre afirmamos que nós somos adultos, nós somos independentes, nós podemos votar, nós podemos tomar as nossas próprias decisões, porque em assuntos que envolvem nosso salário, as nossas férias, o nosso dinheiro, nós deixamos todas as decisões na mão do governo. E aí, te fez pensar, te fez refletir? Ah, e se você é um jovem aprendiz de socialista, não fique bravo comigo. Um dia você vai aprender que o social só dá certo para o governo. Mas isso também é assunto para um outro vídeo. Eu sou Alex Godoy e espero realmente que você tenha gostado desse vídeo aqui. Se gostou, se inscreva no canal, é muito importante. Muito obrigado pela sua paciência, atenção, eu te vejo em outro vídeo do canal Investigando. Valeu e tchau!